Boa tarde a todos. Esse é o nosso primeiro podcast, um podcast de bate-papo. Estamos aqui hoje com um parceiro nosso de negócio, Fernando Porto, da Prime Assessoria. E quero passar a palavra para o Fernando para ele se apresentar e falar um pouco da empresa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando, represento a Prime Assessoria Imobiliária. Nós estamos aí há quase 10 anos já nesse segmento. Hoje temos mais de 150 unidades espalhadas por todo o país, em todas as regiões, de norte a sul. Temos um representante nosso da Prime. Nós trabalhamos com banco privado, financiamento imobiliário, crédito com garantia de imóvel, consórcio. Temos um leque de produtos para atender os clientes. Maravilha, Fernando. E a gente sabe, né, nós aqui como imobiliária, a gente traz um parceiro aqui para a gente discorrer um pouco, falar um pouco dos mitos, né, do financiamento imobiliário, que muito mais do que apresentar ou achar um imóvel que talvez seja o ideal, a gente também tem que trazer uma solução financeira. Porque a gente sabe que às vezes o caixa da pessoa não está tão robusto, ou o que mais acontece é o sonho ser maior que a possibilidade. Mas a gente sabe que os bancos e as instituições de crédito estão aqui para isso também, né? Para ajudar o comprador a realizar esse objetivo maior que é a compra do imóvel. E você consegue falar para a gente, Fernando, o diferencial, vamos dizer assim, ou pelo menos um overview geral entre, por exemplo, o financiamento os mais conhecidos, que são o PRAS e o SAC? Sim, hoje o financiamento imobiliário é trabalhado em duas tabelas, tabela SAC e tabela PRAS. A grande diferença, a SAC é uma parcela decrescente, é um cálculo mensal que faz em cima da parcela do saldo devedor do mês. Todo mês o cliente paga, todo mês o saldo devedor é menor, todo mês a parcela, consequentemente, vai ser menor. A PRAS já é um cálculo diferente. No início do processo já faz o cálculo de todas as parcelas. Tá? O pessoal confunde muito com parcela fixa, tá? Mas ela não é fixa na essência. Ela se mantém constante, tá? Durante todo o processo, mas existem algumas variações no decorrer do contrato. Existem algumas variações. Hoje os financiamentos imobiliários, na sua grande maioria, é corrigido pela TR, taxa referencial, que influencia um pouquinho aí na parcela do cliente. Entendi. Existe uma melhor ou uma pior? É perfil. Perfil do cliente. Perfil do cliente. Tem aquele cliente que busca uma quitação mais rápida, tem aquele cliente que não está preocupado em quitação, vai seguir todo a parcela que cabe no bolso. Tem a questão da parcela que cabe no bolso, que hoje é a principal necessidade do cliente, é que a parcela enquadre no seu orçamento. Então, assim, vai muito de perfil. Não existe o que é melhor ou pior. Depende do cliente. Depende do cliente, do perfil do cliente, daquele momento que o cliente está passando. A gente tem as opções para enquadrar, para trazer uma facilidade para o cliente. Dar as opções para melhor para ele ali. O imóvel em si não influencia. Na questão da tabela, não. Na tabela, não. O imóvel talvez influenciaria no porte, idade, vamos dizer assim, imóveis usados. Ele tem um fator de tempo, esse imóvel tem 20 anos ou mais novo. Hoje os bancos caracterizam usado e novo tempo de habite, né? De regularização da prefeitura, são 6 meses. Todas as instituições trabalham com esse prazo, mas não influencia. Acima de 6 meses é um imóvel usado. Mas isso não influencia nem no percentual de financiamento, nem na tabela, nem na taxa. Tá? Hoje os bancos privados trazem a mesma taxa independente do tipo do imóvel. Se é usado, se é novo. Tabelas também para esse saco, dependente se é usado ou não. Dá para se trabalhar qualquer tabela nesse tipo de imóvel. Entendi. E você comentou, né, você já deixou claro, a Prime ela trabalha com bancos privados, então eu entendo que você tem ali algumas bandeiras, né, você não defende uma especificamente. Então quer dizer também que eu não necessariamente tenho que ser um correntista de um determinado banco. Eu posso ser um correntista do banco X e tentar tomar esse crédito no banco X, do banco Y, por exemplo. É possível.
Hoje a Prime trabalha com a plataforma multibancos. A gente, são os credenciados aos principais bancos privados do país, bancos regionais, no caso do Sul, tem o Banrisul, que é um banco regional. Temos bancos digitais, que hoje está crescendo muito. Sim. Nós temos essa parceria, então todos os bancos privados, nós temos acesso a eles, o que é um diferencial para o cliente. Não conseguiu no banco X, a gente consegue uma cotação no banco Y. Você roda ali um leque de cotações para entregar. Isso. Porque nem sempre, às vezes a pessoa fala, não, eu não consegui no banco X, mas não necessariamente o Y vai negar. Entendi. A gente consegue a aprovação desse outro banco. Cada banco tem a sua política de crédito. Cada banco tem seus fatores determinantes ali para aprovar ou não o crédito. Então hoje a Prime traz essa facilidade, por ter essa plataforma a gente consegue verificar o cliente em todos esses bancos. A gente busca uma solução para esse cliente em diversas instituições, diversas modalidades, a gente consegue atender o cliente. Bom. E, como eu comentei no começo, né, a gente tem um déficit imobiliário muito grande. A gente tem muita procura, às vezes uma oferta baixa. Hoje a gente vive um ciclo de mercado um pouco mais frio, no sentido de... Mas também não é só a falta de procura, a gente sente também um pouco de falta de produto. A gente tem muito produto de revenda, né? Produtos que já estão no mercado há muito tempo. O tomador de crédito, ele pode também tanto usar para comprar, para uso próprio, ou ele também pode pegar um crédito e depois fazer uma venda desse imóvel e uma quitação no futuro, tentar ganhar alguma coisa, como se fosse um construtor buscando ali fazer disso também um empreendimento, um negócio. Sim. Os bancos privados, eles também oferecem linhas compatíveis para essa realidade. Sim, às vezes o pessoal busca oportunidades, né, de imóveis, às vezes está com um valor de oportunidade, e como o pessoal compra para depois fazer uma revenda, ou às vezes uma reforma do imóvel e conseguir um crédito, uma vantagem em cima disso, né, vender com um valor maior, é comum, acontece bastante, os bancos têm sim, tá, essas linhas de crédito para atender esse cliente. A questão da quitação, a vantagem hoje do crédito imobiliário, no momento da quitação, o banco tira os juros, você paga só o saldo do devedor. Isso é ótimo, né, cara? É uma alavancagem patrimonial fantástica. Diferente do financiamento de veículo, você vai pagar algumas taxas, tem IOF, tem algumas coisas embutidas ali, que eleva esse valor de quitação final, no imobiliário é o saldo do devedor. Você pagou até então, você já pagou, você está usando o imóvel, mas a partir do momento que você quer fazer a quitação, seja por recursos próprios, FGTS, os bancos privados, você consegue fazer quitação, amortização. Banco privado, FGTS, normal. Tranquilo, normal, são as mesmas regras dos bancos públicos. Tá? É uma regra só para todas as instituições. Banco privado a gente consegue sim usar tanto na entrada, como quitação, quitação. Isso. Então, sim, o banco tem essas linhas para esses clientes que buscam essas oportunidades. E aqueles clientes também que já têm um imóvel próprio, quer fazer uma reforma, a gente consegue usar esse imóvel para alavancar o crédito. Esse imóvel fica de garantia, são condições diferentes no financiamento, mas esse cliente consegue ser atendido também. A gente consegue atendê-lo nesse produto. Você quer fazer uma reforma, quer, sei lá, alguma necessidade que ele tem de crédito, a gente consegue atender usando o próprio imóvel dele como garantia. Entendi. Às vezes ali o cara quer fazer uma área de lazer, sim, ou nasceu o segundo filho, a casa só tem 2 ou 3 quartos, ele quer fazer mais um cômodo, tem espaço. Tumbiara, calor de Tumbiara, o cara quer fazer uma piscina, uma área gourmet. É possível, a gente consegue. Até vou tirar uma dúvida com você bem particular, assim, que ela me aconteceu ontem essa pergunta e eu fiquei, ao mesmo tempo que eu fiquei certo na resposta, depois eu falei, será que eu respondi certo? Um amigo meu me perguntou, ele tem imóvel, uso do FGTS. O uso do FGTS, ele está relacionado à quantidade de imóveis que o cliente tem ou isso não tem nada a ver? Influencia. O FGTS hoje é para... o FGTS é usado hoje para fomentar
né, essa questão do crédito imobiliário também. Sim. Ele é um dos fundos garantidores. Sim, e é usado no imobiliário também recurso da poupança, do FGTS. Então, assim, o FGTS tem ligação à quantidade de imóveis que o cliente tem. A regra básica do cliente usar o FGTS não pode ter nenhum outro financiamento ativo, não pode ter outro imóvel na mesma cidade que ele pretende usar o FGTS ou para adquirir ou para amortizar, não pode ter mais de um imóvel na cidade. Mas Na mesma cidade. Na mesma cidade, mas, por exemplo, o mesmo imóvel ele pode usar o FGTS ao longo do tempo. Pode. No mesmo. Por exemplo, ele tem um financiamento ativo em Goiânia. Sim. E ele quer comprar um imóvel imobiliário e usar o FGTS, infelizmente não será possível. Por ele ter o financiamento ativo. Mas ele tem uma casa quitada lá. Ele mora hoje em Tumbiara, trabalha em Tumbiara e quer comprar um imóvel aqui. Ele pode usar. É liberado. Ele consegue. Ele só não pode usar o FGTS para dois, num segundo, como um ativo. Um ativo ou na mesma cidade. Ele já tem um imóvel imobiliário e quer comprar outro. Entendi. Ele não consegue. Infelizmente, ele não consegue. Mas isso, por exemplo, para terreno que ainda não tem uma BITS, que acontece, né? O cara comprar um terreno numa incorporadora, mas não entregou, vamos dizer assim. A gente conhece alguns desses casos desses. Isso não é um problema. Não é considerado. Terreno não é considerado nessa análise que a Caixa... Só mesmo a residência, a casa, o apartamento que tem a documentação, a BITS e tudo mais. A documentação. É isso. Voltando um pouco ao que você comentou, acho interessante e eu já escutei isso de alguns outros influenciadores até no mercado imobiliário, é uma coisa que sempre ficou muito na minha cabeça e faz muito sentido, né? Porque quando você vai quitar o imóvel, mesmo com o uso do crédito, o banco não participa do seu lucro. O banco participa, ele te ajuda a fazer a aquisição, claro, ele cobra o juro dele, é um negócio dele, né? Todo business precisa de ter um retorno. Mas se você conseguiu fazer aquele patrimônio alavancar e comprou um terreno, construiu alguma coisa ali por volta de 300 mil e você vai lá e vende aquilo por 500 e quita por 300 e alguma coisa, esses 100, 150 mil que você ganhou é seu, não é do banco. Então é fantástico, o cara pensar nisso como uma alavancagem e como soluções, né, perder um pouco, né? Porque também é uma verdade, né, Fernando? O brasileiro, ele adora comprar, mas ele odeia dever, né? Então ele tem um medo que acaba sendo um fator que você deve ouvir muito, né? Eu tenho medo da parcela, eu tenho medo de ficar devendo, né? E nisso, e no banco privado, a gente conhece também que é muito difundido, né? Os bancos públicos vem muito à tona, até nas redes e na televisão, mas o banco privado, qual seria o passo a passo, talvez, para uma tomada de crédito? O que o cliente que está buscando esse crédito, já achou o seu imóvel, o que ele tem que ter? O que ele precisa de documentação? O que já tem que estar mais ou menos arranjado? O banco privado hoje diferencia do banco público pela flexibilidade, pela facilidade de aprovação de crédito, né? O tempo para aprovação é um tempo muito curto. Muito curto. De 1 hora a 2 horas, você já tem um retorno do departamento de crédito. Isso é ótimo para nós, né? Que estamos aqui desse lado tentando intermediar um imóvel, mostrar, porque nem sempre a gente está mostrando um, a gente está mostrando vários. E aí o nosso cliente ele tem ali o desejo, ele tem a ânsia de fazer um negócio e fica naquela, como seria, né? Quando a gente tem esse retorno rápido, isso nos ajuda muito a dar continuidade a esse negócio e não deixar esfriar, porque a venda, às vezes, ela se perde pelo esfriar do negócio. E essa agilidade do banco privado é muito positiva para nós. É um diferencial que o banco privado traz, essa rapidez. Pouco tempo ali já tem uma carta de crédito, com uma aprovação que fica vaga aí por 90, 120 dias. Para você ter uma decisão mais acertada, é isso. Para vocês também, não perder o negócio, já está ali no calor da negociação, já está aprovado, já vamos fechar. Isso é uma vantagem, sim, né? Essa facilidade que o banco privado traz. Inicialmente, porque a gente precisa de um documento pessoal do cliente, se for casado, do cônjuge, uma comprovação de renda, aí vai depender de cada situação de clientes, salariado ou elite, ou declaração de imposto de renda, Prolabore. Tem várias formas aí
de comprovar renda. Alguns bancos aceitam extratos, tem outros que nem pedem comprovação de renda, dependendo do perfil do cliente, da movimentação que ele tem. O comprovante de estado civil e o comprovante de endereço. Esses são os documentos básicos. Não necessariamente precisa ser correntista, a gente consegue aprovar muitos clientes não correntistas. Primeira vez que está tendo contato com o banco, a gente já consegue uma aprovação. É bem tranquilo, é uma facilidade que esses bancos trazem para os clientes, né, os intermediários do negócio, uma facilidade. E uma vez esses documentos, né, estando separados, vamos dizer assim, o cliente já achou ali, o que ele potencialmente precisa ter? Porque a gente sabe que o banco não financia 100%, na verdade nenhum deles, a gente sabe que isso é uma verdade. Mas privado e público, eles vão se assemelhar nessa questão, né, de um percentual de entrada, um número X de parcela, o fator tempo deles são similares, como é que funciona isso? Hoje tem semelhança, mas os bancos privados têm alguns diferenciais, por exemplo, a percentual de financiamento. Hoje os bancos privados financiam até 90% do valor do imóvel. Uma entrada de 10% facilita bastante uma negociação. Hoje os imóveis, o valor é expressivo, qualquer 10, 20% faz uma diferença. Então hoje os bancos privados até 90% de financiamento. Tá? 90%? Até 90%. É um diferencial. É um diferencial. Tá? Independente. E assim, mais bacana aí, que independente de imóvel é novo ou usado. Entendi. Tá? Existe bancos públicos essa diferenciação. Sim. Imóvel usado 70, em algumas regiões 50, já no banco privado não. Dependente da tabela price ou saque, também é um diferencial. Em bancos públicos também existe uma trava por conta da tabela, né? A entrada fica maior dependendo do tipo de tabela que você escolher. No banco privado não tem essa trava, vamos dizer assim, até 90%, independente da tabela saque ou price, dependente se o imóvel é novo ou usado. A questão da documentação, que talvez o cliente vai... Porque assim, comprado o imóvel, a gente sabe que o cliente tem ali alguns encargos, né? Sim. Que não tem como ele fugir. Sim. TBI, transferência, cartório. Esses valores, a gente sabe que às vezes eles correspondem ali a 7, 5% talvez do valor do imóvel. Sim. Isso entra no valor que pode ser tomado como crédito? Na média, os bancos fazem um cálculo de 5% do valor do imóvel, né? Hoje os custos são basicamente 3 na nossa região, que é a vistoria, que é o custo do banco, né? O banco contrata um engenheiro para fazer a avaliação do bem, para verificar a estrutura, valor, ITBI, prefeitura, e um cartório, que é o registro do contrato. O contrato do financiamento imobiliário ele tem poder de escritura. Então você não precisa fazer uma escritura. O próprio contrato do banco é a escritura. Então você tem esses 3 custos e sim, é possível emitir esse custo no financiamento. Hoje todos os bancos dão essa opção para o cliente. Alguns pagam antecipado, outros pagam como reembolso, mas todos eles dão essa opção para o cliente. É possível sim. Maravilha. Fernando, o mercado imobiliário, a gente já discutiu isso aqui, ele vive de altos e baixos. Muito porque ele está muito atrelado ao valor do dinheiro, que é a taxa Selic. E nós estamos no Brasil, né, cara? Então, assim, nós começamos o ano com uma taxa a 13, se eu não estiver enganado. Hoje estamos em 10, 10,5. Existe projeção para ela diminuir, mas ao mesmo tempo também existe uma tendência que talvez isso não aconteça, porque não depende só da caneta daqui. A taxa, a gente não, né? Mas as pessoas ali envolvidas, eles olham o mundo. A gente vê um dólar galopante, a gente vê um mundo aí meio bagunçado financeiramente, então não dá para prever. Mas ao mesmo tempo o mercado não pode parar. E a gente que está de cá, na parte da venda, né? Entendendo as grandes incorporadoras, vendo novos produtos, a gente encoraja os nossos clientes a usarem o momento. Porque a gente sabe que os bancos, as instituições, eles têm a possibilidade da troca desse contrato.
A Selic caiu muito, os contratos mudaram muito, é possível fazer uma transferência de contrato. Eu posso migrar para um outro banco buscando uma melhor alternativa para aquele contrato. Isso é um fato, isso é uma verdade. Você pode explicar um pouco sobre isso? Rafael, é um fato, é uma verdade, existe sim a portabilidade. Tá? A gente, igual você bem explicou, a gente fica dependente, né, da Selic, né, da Dependente inflação, não depende de nós. e não depende de nós. Então pode acontecer sim, se a Selic vier a cair, as taxas reduzirem, você pode estar levando o seu contrato de financiamento imobiliário para outra instituição que tem uma taxa menor. Tá? Você vai conseguir reduzir sua parcela com isso. Claro que a gente tem que obedecer às mesmas condições que você tem no principal banco ali, que você financiou, né? O tomador. Isso, o tomador tem que levar essas condições para o próximo banco. O diferencial aí é a taxa, A taxa. tá? Que você vai ganhar em essas parcelas. Vai influenciar muito na parcela, no saldo devedor. O saldo devedor, você consegue reduzir sua parcela com isso. Os custos são mínimos, né? É a vistoria, porque o banco que está comprando o crédito, que vai fazer uma nova vistoria do imóvel, e a verbação do cartório, você vai estar alterando o credor, tá? Mas é uma alternativa que o cliente tem, que ele pode usar. Quando tiver taxas menores, é possível usar sim. Eu acho que é uma ferramenta, uma alternativa que tem que estar, o mercado tem que estar sempre atento, porque eu brinco muito aqui na imobiliária, até com a nossa gestora, eu brinco muito com ela. O melhor momento é agora. O melhor momento foi ontem. O outro melhor momento é agora. É isso. Então, assim, não dá, porque também é uma verdade, se o cliente, se todo mundo esperar a taxa baixar, não é só você que está esperando, está todo mundo esperando. Todo mundo espera. Então, na hora que abaixar a taxa, o produto sobe. É isso. Porque necessariamente, se o produto, a taxa, que é o que todo mundo está ali querendo, um valor barato, mas em contrapartida o imóvel sobe de preço. É a lei da oferta e procura. É isso. Né? A demanda aumenta porque a taxa cai, porém o produto sobe de preço. Então, Essa gangorra sempre eu acho interessante, assim, deixar até, é uma visão que eu tenho e alguns outros colegas têm do momento, que todo mundo olha para agora, um momento muito ruim, o mercado está muito parado. O mercado é um momento de bastante percepção, assim, de entender o mercado agora. Né? Eu acredito que a gente está num momento de oportunidades, porque se a Selic baixa daqui a um tempo, um imóvel de 1,5 milhão vai para 1.800. É isso. E aí a minha taxa foi embora, foi no beleléu, não adiantou nada a taxa baixar. É isso. É verdade. Como você falou, no momento de oportunidade, existem oportunidades. Sempre tem, Estão né? na mesa, né? Então eu acho assim, as oportunidades estão na mesa, estão aí. A gente tem que ter essa relação para a gente poder entender. Sim. É uma via de mão dupla, como eu disse. Não adianta somente eu ter o imóvel e não ter um caminho. E aí as assessorias, os bancos públicos, os privados, eles são o caminho para a realização desse sonho. Né? A gente sabe que é o maior sonho brasileiro, talvez. E aí, hoje, um leque muito grande de opções que o cliente tem. Tem várias opções aí, taxa, flexibilidade, facilidade. Pode escolher várias opções para ele conseguir realizar o sonho dele. Não deu certo no banco X, mas dá no Y. É isso, não pode perder a oportunidade. Ótimo. Fernando, então vamos na prática. Meu cliente acabou de casar, quem casa quer casa, né? É uma verdade. Ele agregou a renda dele da esposa e estão ali, descobriram e estão loucos numa casa e quer comprar. Quais são esses números aí? Uma casa 500, 1.000, talvez, que é o que a gente vê bastante na cidade. O que esse cara vai comprometer da parcela ali? O que ele vai ter? Qual seria um exemplo de tabela de preço que esse cara vai ter com você? É importante você falar da composição de renda, Isso. que é possível, tá? Somar a renda do cônjuge, né? Para unificar a renda familiar, para conseguir esse financiamento imobiliário. O imóvel de 500 mil, vamos 80%, né, de financiamento, que é o mais comum, 20% de entrada, que seria os 100 mil reais. Um imóvel de 4 seria financiamento de 400 mil. 400 mil financiado. Financiado. Esse valor o banco liberando o cliente. Tá?
parcela em torno, e na Price, que é aquela parcela constante, vou usar esse termo, não fixo, dá 3.585, mais ou menos, né? Lembrando que isso aqui é uma pessoa aí com em torno aí de 35, 36 anos, porque isso influencia, tá? A idade influencia. E na parcela decrescente, que é a parcela saque, 4.433, tá? Seria nessa faixa de valor. Lembrando que a parcela saque, se você for pensar em juros no final do período, ela é mais vantajosa. Se você for pensar em orçamento, mês a mês, temos a tabela Price que traz ambas as parcelas, ambas as opções, ela me dá poder de amortização. as duas tabelas você consegue amortizar. Tá? O que está amortizado, as duas são passíveis de quitação. Fernando, você falou aí que esse exemplo aqui seria com um jovem, um adulto aí de 30 e poucos anos, né? Essa questão da idade, como é que funciona qual que é a influência da idade nessa tomada de crédito aí no mercado? A idade é muito importante. Hoje o financiamento imobiliário precisa findar com o cliente com 80 anos e meio, é o prazo máximo. O cliente de 70 anos pode comprar imóvel? Pode, só que o prazo para ele financiar vai ser menor. Entendi. Vai ser um prazo encurtado, mas é passível sim de financiamento. Tá? 80 anos e meio é o prazo máximo. Vai influenciar também na questão da parcela, porque em todo financiamento imobiliário existe um seguro atrelado a ele, em caso de morte, invalidez, e a idade influencia nesse fator. Mas sim, é possível financiar. Tá? Entendi. Até 80 anos e meio a gente consegue financiar. Você comentou do seguro, na sua maioria, todo seguro, todo contrato ele já vem com seguro embutido. Por regra do sistema financeiro de habitação, independente da instituição. E esse seguro ele é para dar segurança mesmo, caso falte ali o pagador, né, o provedor, e o imóvel geralmente ele é quitado. Ele é quitado. E realmente para dar segurança, né? Em caso de morte, invalidez, né, algum sinistro, o contrato é liquidado. Isso é ótimo, né, cara? É uma segurança de quem quem toma o crédito, né? Porque o aluguel, às vezes, o pai de família, ou quem está ali, né, somando conta da família, que é o provedor, por motivo, né, de invalidez ou de falta mesmo, e o próximo aluguel. É isso. O financiamento, às vezes, é um fator importante de se colocar na balança, né? Na hora de tomar essa decisão. Sim. É uma segurança para a sua família. É uma segurança para o familiar. Fernando, em nome da Viga Imóveis, eu queria muito agradecer a sua disponibilidade de ter vindo aqui bater esse bate-papo conosco. Queria aproveitar aqui o espaço e te deixar à vontade aí para você falar das suas redes sociais, deixar um contato para quem tiver mais dúvida, né? Porque a gente sabe que esse é um assunto que sempre gera dúvidas novas, até porque ele está atrelado a situações que fogem, né, como nós dissemos aqui no nosso controle, né? Normativas são criadas, né? Leis são criadas, e o pessoal entender mais, te procurar, né? Fazer uma simulação, onde o pessoal te encontra, um telefone, uma rede social, pode ficar à vontade aqui e usar o nosso canal para isso. Eu te agradeço pelo bate-papo, pelo convite. É muito importante, né, a gente falar sobre o tema. Com certeza. Tirar assim, essa questão de mitos e verdades, a gente encerrar alguns pontos aí que o pessoal tem pensamentos assim, que não são a realidade do financiamento imobiliário. A gente fica aqui em Tumbiara, na rua Floriano Peixoto, 212, da Galeria Vila Cerrado. Do lado ali do antigo diocesano, né? Isso, do lado do antigo diocesano. O telefone é 34, sou mineiro, né? Tá. Estou há 5 anos em Tumbiara, mas ainda é DDD 34, 99656 7111. Tá? O pessoal pode me chamar para simulações sem compromisso, aprovação de técnica, tirar dúvida. Eu fico à disposição pelo nosso Instagram, prime.tumbiara. A gente sempre tenta postar novidades, assuntos relacionados ao crédito imobiliário, ou crédito para garantia do imóvel. A gente está sempre atualizando lá. Como você falou, tem muita mudança, acontecem mudanças. E a gente está sempre tentando deixar o pessoal atualizado,
Te agradeço mais uma vez, à disposição. Valeu, obrigado Eu que demais. agradeço.